esteja com a paz do Senhor Jesus, amém? Como minha esposa evangelista Robson já disse, né? Eu sou a missionária Selma. Estamos aqui, minha esposa evangelista Robson e a irmã Thalia, que é vizinha e também irmã de igreja, né? Minha parceirinha de dança da igreja está comigo, né? E, claro, o principal, que é o dono da festa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que a igreja se encontra de pé, peço que a igreja abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Louvado seja Deus. Eu fiquei a semana toda, desde quando a pastora me fez o convite, eu perguntando a Deus, Senhor, qual é a palavra? Qual é a palavra? E Deus não me dava a palavra. Quando foi um certo dia, eu acordei de madrugada e Deus mandou eu orar. E além de Deus mandava eu ler Joel, só que Deus mandava eu ler Joel inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 3. E eu falava, Senhor, será que essa é a palavra? E ali Deus não confirmava. Louvado seja Deus. Eu falei, por que Deus mandou eu ler esta palavra? E Deus falava comigo que coisas que vai acontecer na terra, as coisas que está escrita no livro de Joel. Louvado seja Deus, vai acontecer. Já tem acontecido, igreja, coisas terríveis e ainda vai acontecer muitas coisas, mas também Deus ainda tem muitas promessas a concretizar na vida dos céus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então Deus me deu a confirmação, aleluia, no culto lá na igreja essa semana, que essa seria a palavra. E chegando aqui desde o início do culto, desde a oração que estava sendo feita aqui, até agora há pouco, Deus vem confirmando a palavra que Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Amém, igreja? Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir. Louvado seja Deus. Tem o título, Jesus ensina sobre construir em um sólido alicerce. Louvado seja Deus. E diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fazemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparar-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Igreja, nós lemos aqui um pouco sobre o Sermão do Monte de Jesus Cristo, o qual se inicia no capítulo 5, e aqui no capítulo 7 Jesus vai nos dar alguns ensinamentos. No versículo 1 ao versículo 6 diz: Jesus ensina sobre julgar o próximo. O versículo 7 ao versículo 11, Jesus ensina sobre pedir, buscar e bater. O versículo
mente. Aleluia, louvado seja Deus. E na época, por falta de sabedoria, eu deixava de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. O homem dizia, eu vai, eu então não ia. Deus me dava uma palavra de correção, eu ia e mudava. Não, Senhor. Vai dizer que é da carne, vai me julgar, vai me criticar, vai dar, aleluia. Tem gente que sai da igreja quando eu prego. Aí, aleluia, mas sabe o que aconteceu? Eu paguei o preço por não fazer o que Deus estava mandando. Ei, crente, não pensa que Deus é menino que se engana com pirulito. Aleluia, Deus conhece o oculto e escondido e conhece o meio do teu coração. Mas Ele também sabe quem obedece e quem não obedece. Louvado seja Deus. Aleluia, ei, não é só, aleluia, desobediência que muitas das vezes é castigado ou Deus prova, mas também aqueles que se acovardam. A história de Jonas, Deus mandou ir a Nínive, aleluia, para pregar contra aquele lugar, porque o pecado daquele povo tinha chegado até esta linda do Senhor. Mas Jonas, em vez de ir para Nínive pregar, ele fugiu para Tarsis, caminho contrário. Permitiu um grande vento, uma grande tempestade. Ele foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, para então retornar para o lugar aonde Deus mandou ele ir. Aleluia! Deus não se trata de crente covarde. Se Deus mandou, Ele garante. Se Ele falou comigo, contigo para ir, então vai. Se Ele falou para fazer, faça. Se Ele falou para falar, fala. Mas não se acovarda para não pagar o preço. Louvado seja Deus. Eu não quero ser engolido Eu pela não estou fugindo da mensagem. já Mas todas as vezes que eu prego pela primeira vez, Juga, eu conto pelo menos um pedacinho do meu testemunho. Louvado seja Deus, um deles na igreja. Porque apesar de eu ter 34 anos, eu já passei por coisas que gente por aí de 70, 80 anos ainda não passou. Mas louvado seja Deus, esse é um dos quais Deus mais permite que eu conte. Por causa, aleluia, da minha covardia. Deus permitiu, igreja, eu ir parar numa banca de cirurgia, aonde eu fiquei 2 meses internada. Eu não vou estar contando muitos detalhes, vou estar fazendo um breve resumo, até porque o horário não espera. Mas ali eu passei 2 meses internada em 3 hospitais diferentes. Passei por 3 cirurgias, uma em cada hospital. Aleluia, louvado seja Deus, fui entubada 2 vezes e fui 5 vezes
em quem você tem construído a sua casa. É forte. Você tem construído a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Vai fazer como os povos. Aleluia, vamos fazer esta noite, igreja, uma autoanálise em nossas vidas espirituais. Aleluia. Se nós estivermos construindo a nossa casa sobre a rocha, glória a Deus. Mas se estivermos construindo a nossa casa sobre a areia, Jesus diz ainda é tempo de se arrepender e voltar às primeiras
Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se abatiga nem deixa de dar frutos. Louvado seja Deus. Você entendeu o que Deus está falando? Aleluia! Aquele que está edificado na rocha que é Cristo, aquele que está alicerçado no Senhor, aquele que confia no Senhor, é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que mesmo em meio à sequidão, mesmo em meio à falta de chuva, mesmo em meio ao deserto, ela continua esperançosa com as suas folhas verdes, ela continua produzindo frutos. Louvado seja Deus, ou seja, o crente que confia no Senhor Jesus Cristo, o crente que edifica a sua casa sobre a rocha, ele pode até enfrentar o vento, a tempestade, luta, prova, dificuldade, levante, calúnia, falta de alimento, escassez, portas fechadas, mas ele permanece de pé, ele permanece firme, ele permanece com a presença. O crente que está edificado em Cristo, ele não desiste por qualquer coisa, ele não sai da igreja por qualquer coisa, aleluia, ele não murmura por qualquer coisa, ele não fica questionando por tudo, mas ele dá glória a Deus e permanece marchando, porque ele sabe que a força vem do Senhor, o alimento vem do Senhor, a ajuda vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, a proteção vem do Senhor, a libertação vem do Senhor, a restauração vem do Senhor, aleluia, é o Senhor quem sustenta. Aleluia, meu Pai. O crente que está alicerçado na rocha, ainda que ele passe por provações, ele acredita, ele tem a convicção de que ele vai vencer, porque ele não está edificado sobre a areia, mas sobre a rocha. Aleluia, e a Bíblia é clara em dizer que a casa edificada sobre a rocha, desce a chuva, corre rios, louvado seja Deus, assopra ventos, combater aquela casa e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Aleluia, glória a Jesus. Eu fico observando a igreja. Ninguém vai pegar, comprar um terreno qualquer para construir de qualquer jeito. Quando a pessoa quer comprar um terreno, ela tem que procurar um terreno possível, plano, um terreno bom, de qualidade. Louvado seja Deus, e ela quer comprar, mesmo que ela não tenha condições de fazer, ela deseja comprar o melhor dos materiais para construir uma casa firme, uma casa forte. Louvado seja o nome do Senhor, uma casa qual, aleluia, pode vir o vento, a tempestade, mas a casa vai permanecer de pé. Mas por que então nós não fazemos a mesma coisa? Nós não temos a mesma preocupação com as nossas vidas espirituais. Quantos não se preocupam em edificar a sua vida espiritual em Cristo? Vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ai, mas eu já estou indo para a igreja. Ah, mas eu oro de vez em quando. Ah, mas eu leio a Bíblia de
É porque não estava edificado na rocha. Não estava edificado na rocha, e sim na areia. Porque aquele que é edificado na rocha, ele passa pela luta que for, ele permanece de pé. Ele pode até enfrentar a pandemia, mas ele permanece de pé. Ele pode enfrentar a luta, mas ele permanece de pé. Deus, aleluia, a Bíblia diz que Jesus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançados na fornalha de fogo, mas não permitiu morrer dentro delas. Eles saíram de lá ileso, sem nem sequer o cheiro de fumaça sobre os seus cabelos. Deus permitiu também Daniel ser lançado na cova dos leões, mas o leão teve que jejuar. E Daniel saiu de lá ileso. Louvado seja Deus, aleluia. E eles permaneceram mais firmes em Cristo, porque Jesus estava com eles, ou seja, eles estavam firmados na rocha. Aleluia. Nós podemos até viver na Babilônia, nós podemos até viver no Egito, mas Deus está conosco, Deus está no controle, Deus não abandona os céus. Quando o crente é edificado na rocha, ele pode estar dentro do Egito, mas nenhuma praga o atinge. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus mandou 10 pragas no Egito, e o povo hebreu estava ali também, mas o povo de Deus não foram atingidos por nenhuma das 10 pragas, porque Deus os protegeu, porque o povo estava edificado na rocha. Quando o povo de Deus está edificado em Cristo, aleluia, pode passar o que passar, aleluia, nesse meio ao cumprimento da palavra de Deus, ele permanece de pé, ele permanece firme, porque quem está sustentando ele é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você vê um crente, igreja, que murmura por qualquer coisa quer sair da igreja, qualquer coisa quer
estar de pé. Amém, igreja? Aleluia, Senhor, louvo a Deus e agradeço a oportunidade e aquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Foi, igreja. Que Deus continue abençoando a serva dele. O evangelista Robson, sua construtora. Que Deus abençoe. E a irmã que veio com ele.